aqueles que foram a essas instituições por serem amigos do rei buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Teremos muitas surpresas nos próximos meses. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes afirmaram ontem que a caixa preta dos bancos públicos serão abertas. A caixa preta do BNDES pode ser a maior bomba a ser revelada nos próximos episódios dessa série de escândalos de corrupção sem fim da era petista. Mas é apenas uma das bombas. Todos nós aguardamos ansiosos as revelações da delação premiada do homem-bomba, Antônio Palocci, que agora promete revelar as falcatruas nos fundos de pensão da Caixa, Banco do Brasil, Correios e Petrobras, que podem atingir cifras bilionárias. O ex-ministro Antônio Palocci está prestando uma série de 3 depoimentos ao Ministério Público Federal em Brasília, no âmbito das investigações da Operação Greenfield, que apura supostos desvios em fundos de pensão. A expectativa dos investigadores é que Palocci, que assinou o acordo de delação na Operação Lava Jato, possa trazer informações sobre os desvios nos fundos de pensão de servidores de estatais, como Funcef, da Caixa Econômica Federal, Petros, da Petrobras, Prev, do Banco do Brasil e Postales, dos Correios. Segundo as investigações, as fraudes podem somar mais de 8 bilhões de reais. Em uma das denúncias sobre o suposto esquema de corrupção que já foram apresentadas à Justiça Federal, 14 investigados se tornaram réus, incluindo o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo foi responsável por um prejuízo de 402 milhões de reais ao Funcef, em valores atualizados até 2015, contribuindo para o déficit acumulado de 18 bilhões de reais, registrado pelo fundo no final de 2016. Segundo a denúncia, 5,9 milhões de reais do esquema foram direcionados ao PT, partido que anda fazendo vaquinhas na internet para tirar dinheiro de seus militantes, afirmando que está sem dinheiro. Em razão dos benefícios do acordo de delação, Palocci deixou a prisão no dia 29 de novembro de 2018, depois de passar 2 anos preso, e começou a cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Para fazer a oitiva de Palocci em Brasília, o Ministério Público Federal pediu autorização à juíza Gabriela Hard, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, que vai encarar novamente o líder da facção criminosa em breve. E se você tivesse a chance de começar um 2019 diferente, trabalhando com algo que realmente te dá prazer e sendo muito bem pago por isso? Você já pensou em montar o seu próprio negócio? O que eu vou te mostrar hoje vai te permitir ter um negócio com baixo investimento, alta lucratividade e uma demanda absurda. Você não tem ideia do tamanho desse mercado. Bom demais para ser verdade? Mas realmente é. E para te provar e para te mostrar em detalhes como que isso funciona, eu preparei uma websérie onde eu mostro exatamente como eu venho ajudando a mais de 300 pessoas no Brasil a montar um negócio exatamente nesse estilo. Nessa websérie você vai descobrir como você pode atender pequenas empresas aí na sua região e ter um faturamento incrível que você não acredita que pode fazer sozinho. Então, para a gente continuar essa conversa, basta você clicar em alguma área nessa tela aqui e eu te vejo lá dentro da websérie. A mídia canalha, traidores da pátria e inimiga do cidadão de bem, que escondeu tudo de nós durante todos os anos em que fomos saqueados pela máquina de corrupção, que impediu o Brasil de se tornar uma nação próspera, justamente nos anos que as vacas gordas do mercado financeiro mundial eram generosas com todos os países em desenvolvimento, agora chora com o fim da mamata que se aproxima e tenta de todas as formas atrapalhar a reconstrução do país, destruído por décadas de desmoralização, enganação e corrupção. A mídia é conivente. Onde eles estavam? Sempre souberam de tudo e esconderam do povo brasileiro as falcatruas da quadrilha que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E por quê? Porque sempre foram mantidos no cabresto por generosas fatias do dinheiro público, pago com o suor do trabalho da população de bem. Agora estão desesperados com a vitória de seu pior inimigo, que pretende acabar com essa farra com o dinheiro público e cortar a milionária verba de publicidade destinada a esses, repito novamente, traidores da pátria.
Ontem não se falava em outra coisa. Faustão foi linchado na internet por chamar um presidente do Brasil de imbecil e de idiota. Muitos saíram em defesa do apresentador, dizendo que o programa foi gravado antes de Bolsonaro tomar posse e que as críticas foram destinadas ao ex-presidente Michel Temer. Ontem mesmo, o apresentador até gravou um vídeo afirmando isso e tentando se explicar. Com muito rodeio, falando e não dizendo nada. Esse papo de que estava gravado há séculos não cola. Mesmo se fosse gravado, poderia ter sido tirado na edição, e não foi. Lembra quando aquele ator petista, o Zé Mortadela, que cuspiu numa mulher em um restaurante, foi chamado pelo Faustão logo em seguida para ser enaltecido no palco como um herói da emissora e como se o ato deprimente fosse algo normal? Por que ele não chamou a mulher vítima da agressão para ouvir sua versão da história e desmascarar o militante socialista que mora em Paris? E o mais grave, por que esse apresentador nunca se dirigiu dessa maneira tão revoltada aos ex-presidentes petistas nesses tantos anos de destruição do país? Falar baboseiras é muito simples para quem tem um salário milionário e nem mora no Brasil. Só vem aqui para gravar esse programa de gosto duvidoso e se acha no direito de ofender dessa forma um presidente da República. E se ele estava falando do vampirão, não se justifica, porque apesar do Temer ter o rabo preso e provavelmente ser corrupto, ainda assim, nesses 2 anos e pouco, foi um presidente muito melhor para a economia do que a Dilma foi em seu mandato e meio. Só um completo imbecil não reconhece isso. Se a estocadora de vento fosse até o final de seu segundo mandato, não sobraria Brasil para ninguém governar depois. Nem sei se poderíamos estar aqui expondo livremente nossas opiniões. Foi uma direta Bolsonaro sim, ou do apresentador ou da produção do programa, que não editou justamente para enviar o recado. O fato é que vem da Globo, que tende a ser a mais afetada pelos cortes de publicidade, e a repercussão está sendo desastrosa. Foi um verdadeiro tiro bem dado no pé. Vai pro lançamento! Que recepção foi essa? Um momento épico! Olha quem apareceu! Bem-vinda aos playoffs, bebê! Renan Calheiros tenta emplacar voto secreto no Senado. O MDBista trabalha ativamente para convencer seus colegas senadores de que é preciso reverter ou simplesmente ignorar a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. No final do ano passado, o ministro determinou que a votação na eleição para a presidência do Senado seja aberta, gerando a ira de Calheiros, que tenta se manter na presidência do Senado. Renan sabe que com o povo de olho no voto de cada senador, suas chances de voltar a comandar o Senado diminuem muito. Renan quer a todo custo assumir a presidência do Senado para garantir o foro privilegiado, prerrogativa que está prestes a cair, mas que será preservada presidente do Senado, e é o que lhe garantiu até agora a impunidade, já que seus mais de 10 processos pendentes só podem ser julgados pelo ineficiente, lerdo e conivente STF. O voto tem que ser aberto, a população exige isso, pois se o Coroné conseguir emplacar a presidência do Senado, queremos ter o direito de saber quem traiu o Brasil e votou favoravelmente ao lambe-botas do ex-presidente presidiário preso por corrupção. Falando no meliante, a defesa de Léo Pinheiro, ex-executivo da empreiteira OAS, reafirmou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu pessoalmente a realização de reformas no sítio de Atibaia. No documento enviado à juíza Gabriela Hard, Pinheiro também informou que as obras foram pagas pela empreiteira e descontadas da propina destinada ao PT por atuações favoráveis à empresa na Petrobras.
Léo Pinheiro narrou ainda que recebeu orientações expressas de Lula para manter em sigilo as reformas executadas no sítio, esclarecendo que partiu do próprio ex-presidente pedido para que os funcionários da OAS não utilizassem uniformes ou qualquer outra identificação da empresa. As declarações de Léo Pinheiro constam nas alegações finais entregues à Justiça, última fase antes da sentença que será proferida na ação penal na qual Lula, Pinheiro e mais 11 réus respondem às acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht, além do pecuarista José Carlos Bunlai. O ministro da Justiça quer usar o exemplo dos Estados Unidos para diminuir processos no Brasil. Moro anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto anticrime que inclui a criação do chamado plea bargain, ou acordo penal. Nesse sistema, utilizado com frequência nos Estados Unidos, acusados confessam crimes para encerrar o processo mais rapidamente. Na prática, o réu e o Ministério Público fazem acordo para que se cumpra uma pena menor. Prisão, multa ou serviços comunitários, por exemplo, em troca da confissão e de algumas condições. O plea bargain é para que a Justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Nos Estados Unidos, 90% dos casos criminais são resolvidos dessa forma, desafogando o judiciário. Basicamente, o plea bargain seguiria o modelo norte-americano. Valeria para qualquer crime cometido por uma só pessoa, ou não envolvendo uma organização criminosa, de furto, assalto, homicídio e corrupção. O promotor e o investigado negociariam para resolver a situação rapidamente, sem ingressar na justiça. Hoje, esse tipo de acordo só é possível em crimes de menor potencial ofensivo. A medida agrada a setores do Ministério Público, pois resolveria rapidamente situações como furtos, assaltos, homicídios e casos de corrupção sem envolvimento de organizações criminosas. Não trave mais para falar com o inglês do CCAA.